Quem aqui alguma vez já perdeu uma oportunidade que você diz assim, gente, como é que eu perdi, deixei passar esta oportunidade? Só, não vou pedir para você falar não, quantos aqui já tiveram oportunidades perdidas? Então, uma boa parte aqui também, eu já, na minha vida, tive muitas oportunidades perdidas. Ainda semana retrasada, houve uma oportunidade aí, eu falei, mas como é que eu não fiquei sabendo disso? Essa é porque eu não fiquei sabendo. Mas Deus nos dá muitas oportunidades. Vocês se lembram que quando Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, e que aí ele desobedeceu, e aí ele estava fugindo para Tarsis, olha, tanto de desdobramento que teve na vida de Jonas. Ele tem que pagar a passagem. Muitas pessoas estão pagando a passagem hoje porque perderam a oportunidade de obedecer. Ele ia para Nínive e não ia pagar nada. Mas quando ele resolve fugir para Tarsis, diz a Bíblia que ele teve que pagar a passagem. E quando ele está no navio, ele pensou assim, agora é que eu vou me livrar de todos os meus problemas. E ele vai lá para o fundo do navio, bem lá embaixo, e começa a dormir. Só que Deus manda uma tempestade, você sabe da história. E aí o comandante do navio vai lá e acorda ele e fala, vem cá rapaz, vem orar com a gente aqui. Qual é o teu Deus? Ora, pede a ele. Ele falou, não dá. Não dá porque eu perdi a oportunidade, eu estou fugindo. Aí quando ele conta quem era o Deus dele, os marinheiros ficam apavorados. Eles sabiam das histórias. E aí, depois de muito tempo, vocês sabem, ele é jogado no mar. Imagine um mar revolto, ondas enormes que estavam para afundar o navio. Ele pagou a passagem, foi jogado no mar revolto. E ainda vem um grande peixe e engole ele. E aquele peixe vai bem profundo do mar. Vocês podem imaginar o que é o fundo do mar dentro do ventre de um grande peixe? A escuridão que é. A gosma que é lá dentro de peixe em decomposição. E lá ele ora. E aí Deus fala ao peixe. O peixe vomita Jonas lá na praia de Nínive já, né? E aí diz a palavra de Deus que Deus falou pela segunda vez. Segunda oportunidade para Jonas. Aí ele cumpriu a missão. Foi lá e fez o que tinha que fazer, de mau gosto, contrariado, mas fez. E aí, depois tem o desdobramento da história que Jonas é uma figura. Jonas é uma figura. Mas me impressiona que ali diz que Deus falou pela segunda vez a Jonas. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, Deus não esteja falando com você hoje pela segunda vez, dando a segunda oportunidade. Por isso que o tema da mensagem de hoje é oportunidade inadiável. Você não pode adiar essa oportunidade. Eu pedi ao pessoal do multimídia para não projetar os textos bíblicos hoje. Para que os irmãos que têm Bíblia possam ler na sua Bíblia o texto. Eu vou usar a NVI, a versão NVI, mas você pode usar a versão que você tiver. Atos capítulo 17, olha só. Versos 30 a 31, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância,
Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E por quê? Verso 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo está dizendo, olha, Deus está sendo misericordioso. Deus resolveu passar um pano, uma esponja nisso aí, mas olha, é a última oportunidade, tá? Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, é novamente Paulo. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é o dia da oportunidade. A oportunidade se faz tão presente na vida de cada um de nós e na história, que Napoleão disse o seguinte, a oportunidade é uma e única. Aquela oportunidade não se repete. É uma e única. Um pensador, um teólogo chamado Carneiro de Azevedo disse o seguinte, uns esperam a oportunidade, outros a buscam. A diferença em a pessoa dizer, eu estou correndo atrás, não é? Alguém disse, não, se você está correndo atrás, já está em desvantagem. Mas Carneiro de Azevedo diz que você não deve ficar esperando uma oportunidade. Você deve buscá-la. Você vê que já é uma concepção diferente de oportunidade. Agora, existe um provérbio húngaro que diz o seguinte, agarre a oportunidade pela barba. Por quê? Porque ela é careca e você não pode pegá-la pelas costas, depois que ela passou. Agarre a oportunidade pela barba, de costas ela é careca. Não tem no que você pegar. Há pessoas que se descuidam quanto às oportunidades. E os textos bíblicos que lemos hoje nos falam dessa oportunidade especial dada por Deus e nós vamos pensar por que essa oportunidade é inadiável. Em primeiro lugar, porque ela é dada por Deus. E você não pode desconsiderar a oportunidade que é dada pelo Deus eterno. Apenas para dizer para os irmãos que esta mensagem está no boletim, tá? Vocês podem lê-lo. Eu estou seguindo aqui aquele roteiro do boletim. Ela é dada por Deus. Olha só, Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. O que ele está dizendo? A oportunidade está passando. Deus decidiu relevar os tempos da ignorância, os pecados que cometemos no passado. Deus decidiu, foi por ignorância, foi um erro, foi um equívoco. Vamos resolver isso. Vamos deixar isso para trás. Eu quero te perdoar. Eu quero te dar uma anistia. Uma anistia espiritual. Agora, essa anistia, essa oportunidade que ele dá,
ele vai fazer algo assim além. Porque além de não levar em conta, ele vai lançar esses pecados, como diz, nas profundezas do mar. É um modo alegórico, ilustrativo de falar. Em Miqueias 7,19 diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, em regiões abissais, onde ninguém pode ir. Então Deus não vai apenas dar uma oportunidade de perdoar os pecados, mas Ele vai realmente fazer com que esses pecados não voltem mais à tona na sua vida. Mais ainda, em Hebreus capítulo 8, versículo 12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você vive atormentado, incomodado por lembranças de pecados, sentimentos de culpa. Puxa, que mancada que eu dei, que burrada que eu dei. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu perdi essa oportunidade de não agir desse modo? Olha, Deus quer zerar isso aí. Quer passar uma esponja. Ele quer dizer, olha, eu quero me esquecer disso. Vamos resolver? Quero te dar uma oportunidade. Em Hebreus 10, 17, ele repete. Acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente fica se atormentando. E o diabo ele se propõe, se empenha em fazer a gente lembrar os pecados da gente. A Bíblia diz que ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Conta-se que um homem estava muito endividado. E aí, o pai dele teve compaixão, foi lá no banco e pagou as dívidas dele. E trouxe o documento e mostrou para ele: meu filho, olha, paguei todas as tuas dívidas. Mas o trauma daquelas dívidas foi tão grande na vida daquele homem, que toda semana ele voltava lá no banco, procurava o gerente e falava: e aí, como é que eu faço para pagar minhas dívidas? O gerente dizia: mas quais? As dívidas que eu tenho aí. O gerente dizia: não, suas dívidas já foram pagas. Muitos de nós fazemos isto. E o diabo se incumbe de ficar nos acossando, nos acusando e nos fazendo sentir derrotados. Conta-se que no período em que Lutero estava numa crise muito grande, principalmente por causa das suas proposições, das chamadas 95 teses, que o diabo procurava acusá-lo, mostrar para ele os pecados dele. Você está fazendo isso? Ó, mas olha aqui a lista de pecados seus, tá? E ele dizia para o diabo: olha, mas você está escondendo um lugar, porque diz que o diabo colocava a mão abaixo da lista de pecados, no versículo que dizia assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele falava: tira a mão daí, eu quero ver. Não, você tem que olhar para os seus pecados. Meu irmão, Deus quer perdoar você, quer deixar você livre. Deus já resolveu isso. Se você já confessou, Deus já te perdoou. É por isso que esse perdão, ele não é algo assim para todos, mas para todo. A Bíblia diz: para todo homem em todo lugar.
para cada pessoa. Deus trata cada um de nós de acordo com a nossa realidade, com o nosso pecado. Cristo morreu em favor de cada um de nós. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, agora completem, dos quais eu sou o principal. Você se considera muito pecador? Pois é você. Paulo diz, eu sou o principal. E é isso que cada um de nós precisa tomar posse. A salvação de Jesus é individual. Meus irmãos, nem nossa impressão digital é igual. Olha que coisa extraordinária. A alma de cada um de nós é diferente. Por isso que Deus trata de cada um de nós e do pecado de cada um de nós individualmente, Ele trata pessoalmente. Veja só, anuncia a todo homem em todo lugar. É individual. Então Deus está lhe dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, você está perdoado, toma posse disso. Aproveita essa oportunidade. Apesar de tudo isso, é preciso que a gente se arrependa. Porque era como se você tivesse sua dívida perdoada, mas você precisasse pegar o documento de que você realmente está perdoado. Por isso que em Atos capítulo 3, versículo 19, nesse texto mesmo aí, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Viu? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Quer dizer, Deus quer nos perdoar. Essa é a parte dele. Mas da nossa parte é preciso que haja o arrependimento, porque Deus não perdoa a quem não se arrepende. O perdão está condicionado ao arrependimento. Quando Davi chega e diz assim, pequei. É isso que Deus quer de nós. Não ficar acusando a sociedade, acusando esse, aquele, a família. Eu sou assim porque meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, meu marido. Não! O arrependimento também é pessoal. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E em Atos 3,19, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pensando em oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos, de recebermos o perdão dos nossos pecados, John Ruskin disse que quando Deus escreve oportunidade no lado de uma porta aberta, Ele escreve também no outro lado a palavra responsabilidade. Deus nos dá a oportunidade do arrependimento, a oportunidade do perdão, mas Ele espera também nossa responsabilidade. Segunda lição que eu tiro desse texto, a primeira é inadiável porque é dada por Deus. É Deus que toma a iniciativa. Ele que resolveu fazer isto. Agora, ao Ele fazer, Ele espera que haja uma resposta. E por que essa oportunidade é inadiável? Porque ela tem um limite de tempo.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todo homem em todo lugar que se arrependa, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 31. Então, já está determinado o dia. E pelo desenrolar, o desdobramento dos acontecimentos, Jesus disse que quando víssemos essas coisas acontecer, que levantássemos os nossos olhos, porque a nossa redenção estaria próxima. O dia já está determinado. Jesus disse que nem ele e nem os anjos sabiam enquanto ele estava aqui na terra. Mas o dia está determinado. Ele não será adiado. E ele disse que quando víssemos essas coisas acontecer, que levantássemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Todos os acontecimentos dos últimos anos, as tragédias naturais, os acidentes provocados pelo ser humano, a movimentação política mundial que está acontecendo. Meus irmãos, houve um tempo em que eu achei que o socialismo, o comunismo, já tinha perdido. Mas é impressionante como a América Latina está caindo. Como a situação está se estendendo. Toda a América Latina, incluindo a América do Sul, América Central, América do Norte, mas também na Europa. Olha as crises que estão acontecendo por lá. O dia se aproxima, meus irmãos. Não sabemos por quanto tempo nós não vamos comer cachorro aqui no Brasil. Não sabemos por quanto tempo nós teremos liberdade de falar contra o pecado. Vocês viram que essa semana teve um pastor que teve que se retratar publicamente daquilo que ele falou? Um pastor lá em Piauí, na Bahia, teve que ficar durante um mês dizendo que aquilo que ele disse, que ele se retratava. Então, os irmãos vão de convir que está chegando para nós. Por quanto tempo, não sabemos. Porque a Bíblia diz que virá. A iniquidade já opera no mundo, a Bíblia diz, que o anticristo virá. Então, este dia do julgamento já está determinado. O mundo vai passar por uma crise que a Bíblia diz que será uma grande tribulação. Não vamos poder comprar, não vamos poder comer. Eu não sei como está em Cuba agora, mas há pouco tempo atrás que eu conversei com um casal de Cuba, de missionários nossos lá em Cuba, e eles me disseram, pastor, lá a gente tem que levar a lista do que a gente pode comprar, o governo que dita. Pessoas que pensam que, mas o governo vai dar comida para o povo. Meus irmãos, o governo vai dar propriedade. Meus irmãos, eles tomam a propriedade das pessoas. De todo mundo, ninguém tem propriedade, privada não. Olha a miséria que os trabalhadores da China ganham. Nós temos a oportunidade, meus irmãos, de mudar isso através da oração. Estamos num país democrático e temos que respeitar o direito que cada um tem de votar no seu candidato. Não podemos acusar ninguém. Agora, cada um deve fazer a sua parte.
O que você quer para o Brasil? Ontem nós tivemos uma reunião com um grande grupo de pastores e líderes de Lagoa Santa, cerca de 50. E uma das palavras que eu dei ali foi justamente lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, agora eu não estou lembrando o versículo, que diz: porque já o mistério da iniquidade opera. E só há um que o detém. A igreja de Jesus ainda pode resistir por um tempo. Mas a noite vem, a Bíblia diz. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Dois 7. E só há um que o detém. Enquanto a igreja de Jesus estiver resistindo ao anticristo, ele não se manifestará. Mas quando a igreja deixar de resistir e se envolver com ele, aí acabou. Ele terá o domínio total. Deus já, diz a Bíblia, estabeleceu o dia. Aproxima-se o dia do julgamento, meus irmãos, do juízo. E nós temos que tomar cuidado com as oportunidades que estamos tendo. Não deixá-la passar. E principalmente a oportunidade de nos arrependermos, de nos convertermos, de entregarmos nossa vida a Jesus, de ajustarmos nossa vida com Deus. Porque a noite vem. Então é inadiável, porque Deus já estabeleceu o limite do dia. Porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar, em que com justiça há de julgar o mundo. E para que não houvesse dúvida, Ele ressuscitou o seu Filho, venceu a morte. O texto que eu li hoje, já logo no princípio, 2 Coríntios 6:2, que diz: pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Outra versão diz: pelo que diz, ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então o dia da salvação é hoje, de nos arrependermos, de nos consertarmos com Deus. Não podemos deixar passar essa oportunidade, porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Cuidado, meu irmão, se você está fraquejando, desviando. Versículo 2: porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta do escritor da carta aos Hebreus. A oportunidade de sermos salvos. E aí a salvação tem diversos nuances. Mas a principal salvação é a salvação do pecado, do sentimento de culpa, do afastamento de Deus. E eu quero citar 2 exemplos aqui para encerrar esta mensagem. O primeiro, da mulher adúltera. Vocês se lembram? Meus irmãos, naquele tempo, adultério não tinha meia conversa, não. Era apedrejado o adúltero e a adúltera. Não tinha meia conversa. Então, eles trazem aquela mulher para Jesus.
E Jesus usa daquela estratégia. Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém tem coragem, todo mundo foge porque sabe que é pecador. E Jesus pergunta à mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Jesus disse, eu também não te condeno. Qual foi o pecado, meu irmão, minha irmã, que você cometeu e que Jesus está lhe dizendo hoje, eu não te condeno? Aliás, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Eu também não te condeno, mas tem a frase seguinte, que todos nós sabemos. Qual que foi? Vai e não peques mais. A oportunidade te foi dada, mas não abusa do amor, da bondade do teu Deus, não. Não peques mais, não continues pecando. E outra que muitas pessoas não prestam atenção, é João 5,14, quando Jesus cura um homem paralítico. E é muito interessante que diz que Jesus chegou ali naquele tanque e havia muitas pessoas doentes. E Jesus pergunta para um paralítico, você quer ser curado? Aí ele diz, não dá, né, porque eu sou paralítico, eu sou portador de deficiência, sempre outro entra na minha frente e tal. Aí Jesus fala, levanta, pega a tua cama e vai embora. E ele pegou, levantou, saiu andando, levando a cama, e perguntaram, mas vem cá, hoje é sábado, como é que você está carregando a cama? Ele falou, olha, o indivíduo que me curou ali, disse que para eu fazer isso, mas quem é ele? Eu falei, não sei. Ele não sabia que era Jesus, não. E aí ele vai para a igreja, vai para o templo. E Jesus o encontra no templo. E Jesus pergunta, fala assim, você crê no Filho de Deus, no Filho do Homem? Ele falou, quem é, Senhor? Jesus falou, você já viu ele, está vendo ele agora. Aí ele diz, eu creio. E aí Jesus fala essa palavra, de João 5,14. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como eu tenho falado isso para pessoas, irmãos? Pessoas que sofrem acidente, pessoas que têm grandes perdas por causa de pecado que cometeram. Pessoas que estão tendo uma vida relapsa com Deus. Sabe, irmãos, eu já tive tanta tristeza de sepultar pessoas que não atenderam a palavra. Irmãos, como é difícil falar num velório de uma pessoa que foi desobediente, que teve tanta oportunidade que não levou a sério. Como é difícil. Jesus disse para esse homem, olha, você está curado. Estou te dando uma oportunidade. Se conserta. Porque senão vai te acontecer uma coisa pior. E aí? Você quer aproveitar as oportunidades que Deus está lhe dando, como esta de hoje? De estar aqui, de ouvir essa palavra. Sabe por que você está aqui e está ouvindo essa palavra? Porque Deus ama você. Ele trouxe você aqui. Ele queria que você ouvisse e você soubesse que você é muito amado por Ele. Que Ele quer perdoar e está lhe dando mais uma chance. Mas tem a sua parte, que tem coisas que Deus não faz por nós. É a nossa parte. Tanto que, tanto para a mulher adúltera quanto para esse homem paralítico, Jesus falou a mesma palavra, não peques mais. Sendo que para esse outro, o paralítico, ele falou, para que não te suceda coisa pior. Certamente a enfermidade daquele homem foi por um pecado que ele cometeu, que ele estava assim. E Jesus falou, não pisa na bola de novo não, tá? Descuida não. Estou te dando uma oportunidade. E você, meu irmão, minha irmã, gostaria de pedir uma oportunidade para Deus? Tem um parente nosso que ele ficou muito tempo fora da igreja. E então, ele
caiu, teve uma queda, fraturou uma costela. Na verdade, a costela perfurou o pulmão dele, quebrou e perfurou o pulmão. E ele estava para morrer. E ele fez a seguinte oração: Deus, me dá mais uma oportunidade. E Deus deu. E ele cumpriu a palavra dele também, né? Voltou para a igreja, voltou para Cristo. Você gostaria de ter mais uma oportunidade? Faça essa oração nesse instante. Vamos orar silenciosamente. Você é membro da igreja, meu irmão, mas você reconhece que tem estado em falha com Deus. E você reconhece também que Deus ama você, que está lhe dando mais uma oportunidade, assim como deu a Jonas. Ore agora e fala: Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu quero mudar de vida. Quero seguir um caminho novo. E agora eu vou orar por você. Pai Santo, Tu sabes que todos nós precisamos de uma oportunidade, Senhor. Todos nós temos pecado. E nós não queremos pecar mais, Senhor. Pedimos que Tu nos ajudes a viver uma vida santa que glorifique o Teu nome. A abandonar os pecados que temos cometido, Senhor. E buscarmos a santificação, como é a recomendação da Tua palavra. Pedimos que Tu nos ajudes dando mais uma oportunidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.